Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan Jovens Pensadores e hoje nós vamos continuar com o programa que nós estávamos fazendo sábado passado, hoje a parte 2, com os meus queridos amigos, professor doutor Marcelo Lamy e professor doutor Danilo de Oliveira, e que nós vamos continuar a falar. Nós estamos falando, inclusive, o Danilo estava com a palavra, conversando sobre doenças profissionais. A gente fala tanto em prevenção, faltou combinar com as empresas, né, Danilo? Verdade, Rosilma, faltou mesmo, mas eu quero aqui complementar o complemento do professor Marcelo Lamy com relação à ideia de que, na verdade, esse mapeamento e a classificação da síndrome do esgotamento como uma doença fruto do meio ambiente do trabalho, mais do que eventualmente condenar as empresas a reparar esse dano e os reflexos previdenciários disso para o beneficiário, para o segurado acometido pelo esgotamento, é a prevenção. É a prevenção que tão tardiamente foi reconhecida entre nós juridicamente como um mecanismo de saúde, de proteção e até de economia, né? Se entendia, infelizmente, que a prevenção era um gasto. E me parece que a partir de 88, da Constituição de 88, foi que normativamente se chancelou a prevenção como um mecanismo relevante na saúde e também sob uma perspectiva orçamentária, de que você investe muito menos com a prevenção do que depois com a cura, né? Tentando aí estancar a ferida já aberta. E nós conversamos no programa de sábado passado a oneração dos hospitais, né, do sistema de saúde, e também a oneração do próprio INSS, né, porque você estava mencionando no programa passado a síndrome de burnout, e agora também, que há notícias de que muitos jovens que vão com toda a energia e com toda a audácia da juventude, querendo ser promovido e mostrar serviço, enfim, acabam não comendo, trabalhando 18 horas por dia, assim, sábado, domingo, feriado, até para não perder o emprego, porque isso é cobrado dele das empresas. E aí nós temos o quê? Uma pessoa que pode ser acometida, uma doença que ele pode não se recuperar nunca mais, porque ela é considerada, primeiro pelo CID-11, que você mencionou no programa passado, doença profissional, doença ocupacional, e além de tudo, pode ser incapacitante a ponto de ele se aposentar por invalidez. Quer dizer, veja uma prevenção que a empresa não faz, quer dizer, concordo com você que acho que a punição não é o caminho, mas chegar nessas empresas, que forma a gente chega nessas empresas mostrando para ela que é possível ela investir e ter um funcionário motivado, produtivo, que trabalha até para diminuir os custos da própria empresa. É muito mais interessante do que onerar a própria empresa e depois o próprio sistema de saúde, sistema previdenciário. Como fazer? Concordo com você, Rosilma. Essa é uma grande oportunidade para que a gente tire do papel e coloque realmente em prática o tal do ESG, né? Protocolos que empresas de grande porte, principalmente, devem adotar, uma vez que se dizem empresas aí modernas e preocupadas com responsabilidade social e socioambiental, elas podem, a partir dessas normativas, né, que nós falamos, desses regramentos internacionais, incorporar isso no seu dia a dia, na sua logística, na sua linha de produção. Não só realmente com a reparação, mas sobretudo com a prevenção. O grande desafio dessas práticas, que tem tudo a ver com outro tema muito caro para nós, que são os ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, é o desafio de materializar tudo isso que se debate, que se dialoga, que se constrói, mas que é preciso realmente um empenho muito grande para que a gente concretize no âmbito das políticas públicas dos entes federativos, mas também
nas políticas e protocolos internos dessas empresas, dessas grandes empresas que empregam centenas de milhares de empregadores, não só no Brasil, mas principalmente aqui na nossa realidade. Mas isso me permite eu ia fazer uma pergunta em relação a isso. Não, mas então faça. Não, mas para você que eu ia fazer. Ah, tá. Porque eu ia falar, sabe o quê? Aí depois você pode complementar até mencionando especificamente o Congresso. Eu ia perguntar para você o seguinte, em relação a isso que o Danilo está falando, que é uma coisa muito séria. E a gente pensa, né? ESG, boas práticas, compliance, beleza. Mas nós temos uma sociedade que ela pensa muito na recompensa. Como é que os grandes organismos internacionais e até empresas, eu acho que na Europa, de uma certa forma, eles já fazem um pouco isso, estabelecer algum tipo de incentivo, de prêmio, enfim, para essas empresas, para elas se motivarem a prestar atenção. Porque elas se preocupam em não ser castigadas. Isso aí, a punição, eles têm medo. Só que eles se preocupam com a punição camuflando índices, desligando ponto. A gente conhece, né, essas práticas. Não vou dizer que é só no Brasil, mas no Brasil tem muita gente que faz isso. E o contrário, e se a gente estabelecesse, a gente que eu digo os organismos internacionais, estabelecessem um ranking de premiação, sei lá de que forma, aí você vai me dizer se é possível, de premiar essas empresas, ter um ranking. Essa empresa ganhou o primeiro lugar em incentivo e acolhimento dos seus funcionários, e olha o que resultou, olha quanto que ela lucrou esse ano comparativamente aos anos anteriores. É possível fazer alguma coisa desse tipo? Então, eu acho que você tocou no ponto que é o nevrálgico da questão. Como assim, ao invés de estar tomando analgésicozinho para a gente passar um pouquinho da dor, é atacar a causa do problema. Isso. E é um pouco disso que tem a ver quando o professor Danilo fala de ESG. Porque qual que é a ideia? Assim, nós fixamos os parâmetros de um mundo ideal que queremos. Nós queremos um mundo assim. Como que a gente vai chegar lá? Isso se chama política. É o que se chama tecnicamente política pública. Assim, o que nós vamos fazer para transformar a realidade daquela que ela é hoje para aquela que nós queremos ter. E grande parte das questões de saúde, de previdência, de direito do trabalho, da nossa vida cotidiana, que afeta a nossa vida cotidiana, tem a ver com mudar culturas de base que não são fáceis de serem alteradas. Você deu muito bom exemplo, que é o exemplo da competitividade. A competitividade, ela afeta a vida de cada um de nós, que nós estamos inseridos nessa cultura de competitividade, queremos ganhar do nosso vizinho, do nosso colega de trabalho, do nosso amigo, do nosso irmão, nós queremos ganhar. Ver o grau que fica. Queremos ganhar dos nossos pais, queremos ganhar dos nossos filhos, nós queremos ganhar de quem até amamos, nós queremos ganhar, de tão introjetados na cultura da competitividade que estamos. E as empresas também. Como que a gente penaliza e, vamos dizer assim, recrimina uma empresa que está pagando mal funcionários, exigindo um trabalho estafante dos funcionários? Porque se ela não fizer isso, a do lado está fazendo e vende mais barato e ela quebra a atual. Sim. Então, é o contexto que faz. Os homens, eles são cruéis. As empresas são cruéis? Não. É o contexto que gera isso. Não é que não estou justificando. Sim, sim. Eu só estou entendendo a situação. Sim, é o que acontece de fato. Quando nós pensamos, para chegar nesse mundo que nós queremos, o que nós temos que fazer? Criar estratégias de longo prazo em que nós vamos gradativamente transformando as nossas culturas. Há um livro que eu até recomendo sempre muito a leitura para todos, escrito por um matemático chamado Bertrand Russell. O Bertrand Russell ficou muito conhecido, além de ser um grande matemático, intelectual da matemática, ele acabou se enfronhando na linha da educação. Sim. E acabou sendo uma grande referência para a China
para a China, que o contratou, e ele fez um processo de reforma educacional na China excepcional, interessantíssimas propostas pedagógicas. Então ele embora não fosse pedagogo, não era educador, ele se tornou famoso pela proposta pedagógica dele. E o Bertrand Russell tem um livro traduzido no Brasil relacionado à felicidade. Ele falou assim, o que nós temos que fazer para alcançar a felicidade? Eu não lembro exatamente o título, mas eu lembro que era algo A Busca da Felicidade, Em Busca da Felicidade, do Bertrand Russell. Cada capítulo, ele faz uma história de que eu diria assim, seria uma pauta de políticas públicas de transformação do nosso mundo. Nós dependemos da competitividade, temos que abolir essa ideia. Temos que aprender a substituir a competitividade por um mundo diferente. Cooperação, colaboração, sim, porque solidariedade. A competitividade, ela de certa forma inviabiliza a colaboração. Veja, é um dos capítulos do Bertrand cooperação. Russell. Outro capítulo que ele fala excepcional, que a gente também precisa evoluir muito, que é difícil, a cultura do pecado. Qual que é o problema da cultura do pecado? Porque não é uma questão religiosa, vejam, não é isso. Sim, que está a questão, não é a questão. Culpa. A gente parece que está carregando sempre um fardo. Eu não fiz aquilo Sim. que eu tinha que ter feito. Ai, se eu pudesse voltar no passado. Gente, olha para frente. Vamos ver daqui em diante o que nós precisamos fazer. Daqui em diante vamos transformar. E a gente até tem, e eu sempre brinco isso em sala de aula, o professor Danilo já viu falando isso, a Rosima também já viu, assim, é a síndrome da Gabriela que contamina o Brasil, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela, Sim. tipo assim, não tem escapatória. Sim. E você, isso é cultura do pecado. É aquela Parece ideia que as pessoas sentem prazer de sentir culpa, né? Não, eu sou um pecador, eu não tenho cura. Sim, sim. É só pela graça divina que eu vou ter salvação, porque eu não tenho salvação própria. Então, essa é a ideia da cultura do pecado. Não estou dizendo que a ideia de pecado, de graça, de tudo das religiões não seja adequada. Não tem nada a ver com religião que eu estou falando no dia a dia. Mas é um comportamento... Porque não é questão nem de ser pecado, é Sim, assim, esse eu não saber matemática. Esse comportamento paralisa a pessoa. Paralisa. Então, é muito interessante. Bertrand Russell vai fazendo uma pauta de ideias que foram propagadas e moldaram o nosso século atual, que fizeram o mundo que nós vivemos. Se nós não enfrentarmos essas ideias, nós não vamos estabelecer um mundo melhor. Então, inclusive, é a segunda área de dedicação do nosso mestrado e a segunda área que vai ser discutida no Congresso. Assim, uma primeira área, direito internacional, regimes internacionais. O que internacionalmente se descobriu? Esse era o mundo que nós queremos ter. Como a gente vai transformar esse mundo? Políticas públicas de saúde. Então, esse é o ponto que a gente estuda muito no nosso mestrado de Direito da Saúde e será apresentado no Congresso. No Congresso a gente vai ter quase 80, acho que é mais ou menos 80 apresentações em 4 dias. É muita gente para escutar. Mas essas apresentações, incluindo os convidados também? Conferencistas, estrangeiros de vários estados do Brasil. Muito rico. E muitos pesquisadores. Sim. Que desenvolveram pesquisas. Sim. 46 pesquisas estarão sendo apresentadas. Sim. E as demais são conferências. Então, Beleza. Conferências vêm tudo mais ou menos países, 80. Mais ou menos 80. Em 4 dias. É uma overdose, né? É 16, 17, 18 e 19. Isso. Começa na quarta-feira, dia 16 mês de outubro, e acaba no sábado, dia 19. Sim, perfeito. São 4 dias que a gente vai passar lá imerso, né? Escutando diversos pensadores. E quem está nos assistindo está querendo participar desse congresso e é fácil aberto ao público. A inscrição pelo site, vai ter transmissão online também para quem quiser assistir. Perfeito. Então vai ser transmitido vai ter apresentação pelo YouTube, de trabalhos também online. Apresentação de trabalhos, todo o evento vai ser transmitido pela internet. Bom. Melhor presencial, porque eu já assisti do jeito. É muito melhor, porque tem aquela energia. Mas às vezes a pessoa não está na cidade, como foi o ano passado. Esse é um dos melhor pontos não perder. Que talvez seja uma das feridas que nós precisamos tocar no mundo que nós queremos. O homem é um ser social. O homem precisa de sentir cheiro, toque,
as tecnologias de interação humana são maravilhosas. Sim. Suplantam barreiras. Sim. Eu consigo assistir um curso lá no Canadá sem sair daqui de Santos. E isso é maravilhoso. Isso abre novas fronteiras. Mas se eu estou aqui em Santos, ir presencialmente a uma aula, a uma reunião, sim, isto tem um encantamento que precisa ser realmente redescoberto. Porque as pessoas agora parece que estão imersas no encantamento da tecnologia. Sim. O encantamento da tecnologia que nos abriu essas fronteiras. Aliás, é um tema do Congresso. Estão se isolando. Não é? E esse é um dos temas. E é o tema de maior vanguarda, né, que é a inteligência artificial e a saúde. Ou seja, não só as novas tecnologias, mas a inteligência artificial. E na inteligência artificial, também não quero falar demais, desculpa, Danilo, me interrompe também. Mas a inteligência artificial é um dos pontos mais sérios, na minha forma de ver, do que vamos discutir no nosso Congresso. Por quê? Nós estamos sendo atropelados pela inteligência artificial. Ela já está implantada na rede de saúde pública e privada. Mais na privada do que na pública, porque exige um investimento que a privada ofere resultado muito rápido e a pública tem muito receio. Então, ela vai devagar, porque é outro volume também. Sim, né? sim. Mas o fato é que a inteligência artificial já está presente na análise de exames, já está presente no agendamento de consultas, já está presente em vários momentos de tomadas de decisão médica. Assim, a inteligência não tem autonomia absoluta de tomar decisão sem a intervenção do médico. Nós temos esse cuidado. Mesmo porque hoje o médico combina com o paciente, ainda tem mais esse fator que também... Exatamente. Mas nós estamos prestes, já existe sistemas sendo implantados na Suécia de atendimento médico robotizado, sem médico, e diante da percepção do pouco potencial de risco. Assim como foi implantado na Suécia a justiça robótica. Sabia dessa, já que já tem na justiça robótica? Até qual o juizado de pequenas causas? Até um valor de X lá que é bem baixinho, sim, o próprio robô toma a decisão judicial de quem tem razão no caso. Sim. Então, a inteligência artificial, gente, está invadindo o nosso mundo. Sim. E o Brasil não optou ainda que mundo quer ter. Não foi criada a regulamentação no Brasil da inteligência artificial. E existe um tríplice movimento de regulação. Isso que é preciso entender, o espectador tem que entender, isso é muito sério e a gente tem que começar a debater isso, porque isso precisa ser decidido. Existe o padrão norte-americano de regulação da inteligência artificial, que é o padrão mercado. Como regularemos os mecanismos de inteligência artificial para permitir o negócio da inteligência artificial, o negócio da tecnologia? As empresas que produzem essas tecnologias e produzem esses algoritmos são mercados, é uma economia, é uma nova economia. Essa nova economia é a preocupação dos Estados Unidos. E os Estados Unidos criou já uma regulação da inteligência artificial, inclusive para a área da saúde, que é o que acompanho de muito perto, mas preocupado em como inserir com certa segurança os novos players econômicos da tecnologia da saúde. Esse é o foco americano. O foco chinês é bem diverso. A China tem uma preocupação estadocêntrica. Então, é como o Estado explora a inteligência artificial. Não é para o mercado entrar da inteligência artificial na China. É o Estado que é o detentor da inteligência artificial, porque ele quer comandar o sistema. Então, toda a regulação chinesa da inteligência artificial, ela está focada nesse viés de como o Estado deve explorar a inteligência artificial. E existe um terceiro movimento, que é o movimento europeu, que é o movimento calcado nos direitos humanos, que é o que nós devemos criar de barreiras, seja para o Estado, seja para o mercado, para que alguns direitos nossos não sejam ofendidos. Sigilo, privacidade, intimidade, quer dizer assim, as barreiras de direitos. Então tem 3 movimentos e ninguém sabe qual é o certo, hein?
Porque são grandes potências criando, vejam, estou falando dos Estados Unidos, Sim. da China e União Europeia. Sim. E aí você coloca, são três grandes potências com olhares diferentes. Qual vai ser a do Brasil? É uma grande incógnita e não está se discutindo. Quando se quis fazer a regulação da inteligência artificial no Brasil para as eleições, esse ano, o que foi decidido? Tira de pauta. Foi decidido isso. Horrível isso, né? Foi decidido horrível. Isso. Agora, você me falou desses três gigantes aí, me ocorreu o seguinte: a Europa, que tem a vocação humanística por natureza, né? Eu não diria que é por natureza, Rosima. Desculpa, eu diria que é pela história. Porque ela foi o berço dos grandes horrores. Sim, e olhando o horror, ela reagiu. Berço dos grandes horrores. Aliás, outro dia eu li no YouTube da vida as 20 piores punições que a humanidade inventou para punir pessoas que de alguma forma se colocaram contra a sociedade ou contra o poder, sei lá. E eu comecei a olhar uma por uma e eu falei, nossa, a gente diz que a gente vive num mundo de barbárie, mas a gente não sabe o que é barbárie, porque naquela época, vou te contar, né? E quando a gente pensa na Europa, né, historicamente, como ela evoluiu dessa barbárie até hoje e opta por direitos humanos, e você elencou quais seriam os direitos, né, privacidade, tudo isso, me ocorreu a criatividade, porque a inteligência artificial não tem criatividade. A gente sabe que em matéria de saúde, muitas vezes precisa da ousadia e da criatividade do médico. Eu já tive aqui um convidado que contou uma história parecida, que a mulher estava com dor, ninguém sabia, não dava tempo de fazer exame, ele abre. No que ele falou, abre, salvou a vida da mulher. Talvez um robô jamais tivesse essa ousadia, essa criatividade de, sem exame, mandar abrir uma mulher, salvou a vida da mulher. Essa é uma das preocupações que se tem na regulação europeia, porque se você deixar o algoritmo sem controle, ele vai tomar decisão utilitária, tipo assim, esse tipo de caso dá 99% de chances de morrer, então deixa morrer. Para que eu vou intervir? Quer dizer, isso é uma decisão. Aí vem o médico doido e diz abre e salva a mulher. Uma decisão sem filtro ético pode ser assim. Pode ser o caso, aquele caso pode ser 1% exatamente. Exatamente. A gente sabe de muitos casos que aconteceu isso. Exatamente. A pessoa tinha 1% de chance e veio um médico doido, né? E resolveu. Agora, por outro lado, não se iluda. A inteligência artificial, ela está descobrindo coisas que nós não sabíamos na medicina. Eu vou dar um exemplo que parece bem claro, assim, que a gente estudou isso muito em estudo em sala. Esse caso é um caso real. O caso real é o seguinte: você pega lá 1 milhão de chapas de pulmão em que você identifica que determinado tipo de mancha são sintomas claros de determinada neoplasia de pulmão. Então, temos o câncer. Você joga lá 1 milhão de chapas para o computador e o computador aprendeu, esse tipo de mancha é câncer. Aí você cria o sistema automatizado de exames. Então, as pessoas tiram a chapa, já vai a chapa para o computador e ele fala, câncer, esse não, ela já faz isso. Aí você coloca a máquina para fazer análises que você não consegue perceber. Nesse 1 milhão, vou dar um exemplo assim bem absurdo, mas assim, nesse 1 milhão de chapas de pulmão, eu identifiquei 100 chapas que tinham câncer, que o pulmão tinha um biquinho. Nenhum médico parou para pensar nisso. Esse biquinho pode ser a causa do câncer? Você percebe? É a coincidência de casos que ele já sabe o resultado. Foi assim que nasceu, é a típica pesquisa que dá origem à ideia dos marcadores de câncer. Não é um câncer, é um marcador de câncer. Sim. Então, a inteligência artificial tem dado saltos na medicina impressionantes.
que a gente tenha que supervisionar. Claro. Não deixar ela solta, não deixar Sim. ela sozinha, porque aí também ela vai tomar a decisão. Esse caso morre, esse eu trato, esse aqui não. Sim. Esse aqui deixa sofrer, qual o problema? Já sofrimento já Sim, passa. sim. Então, esse tipo de juízo ético sobre o uso das tecnologias que é o que nós temos focado bastante no nosso mestrado. Porque nós somos, de alguma forma, filhos da União Europeia. Sim. Preocupação com os direitos humanos. Sim, sim. Não somos os filhos nem chineses nem norte-americanos. Verdade, né? verdade. Então é um pouco do perfil do nosso mestrado e é o que a gente vai divulgar e vai discutir neste congresso. Sim. Quer dizer assim, que paradigmas nós temos que estabelecer para aquilo que já está acontecendo. Não se iludam, gente. O espectador que acha que a inteligência artificial é coisa do futuro, não, já é coisa do presente. Já tem sistemas de inteligência artificial sendo utilizados. E avançados. Viu? Tribunais de Contas, por exemplo, eles já estão fazendo o uso da inteligência artificial para identificar fraudes em licitações. E tem dado bons resultados. Muito bom. Descobrindo improbidades, descobrindo fraudes em licitações pelo uso da inteligência artificial. Então a inteligência artificial, voltando ao velho bom Descartes, precisa bom senso. Precisa. A gente precisa criar filtros humanos. 50 segundos para terminar, então 25 segundos para cada um, para dar um tchau para o pessoal e convidar para o congresso. 25 segundos, vamos lá. Danilo. Bom, de minha parte, reiterar o agradecimento, minha amiga Rosilma, toda a equipe. Tava com saudade de você. Sim, querida amiga, recíproca é verdadeira. Um abraço também ao Marcelo, a Gisele, ao Reale, pessoas muito queridas que fazem parte do nosso dia a dia. Reiterar o convite, né, para você, espectador, que se interessa pelo tema da saúde, um tema importantíssimo, que participe, prestigie, seja presencialmente, seja online, o nosso Sexto CIDS. E muito obrigado, né, ao meu querido amigo Marcelo Lamy, por mais uma vez me permitir ladeá-lo, né, acompanhá-lo e sempre aprender. É sempre muito bom que eu assisto de camarote. E eu só tenho que pedir desculpa, porque eu falei pra caramba, né? Não deixaria. Não, mas vem aqui pra falar pra caramba. Assim, eu falei demais, mas olha, fica um convite muito carinhoso. Vocês, quem puder participar, acompanhem pela internet, acompanhem presencialmente na Unisanta, no dia 16 a dia 19 de outubro. Vai ser um evento riquíssimo, com muitos professores estrangeiros de todo canto desse país e muitos trabalhos apresentando isso, soluções para essas três temáticas: a temática do direito internacional da saúde, a temática das políticas públicas de saúde e a temática da inteligência artificial em saúde. Então esperamos, né, que o Congresso traga muitas ideias inovadoras para transformar e fazer um mundo melhor para todos nós, para que a gente seja muito mais feliz. Obrigada, muito obrigada pela presença de vocês, meus amigos. Foi um dia muito enriquecedor, de verdade. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. O programa de hoje é parte 2 do programa da semana passada, está no YouTube. Se você pegou o programa agora e quiser assistir, está no YouTube, no nosso canal Jovens Pensadores, para você assistir. Um programa voltado à saúde, ao direito da saúde, saúde como nosso bem, nosso direito humano fundamental. Sem saúde não há vida. E vida sem saúde é uma quase morte. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem, às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos tudo no nosso canal Jovens Pensadores, para você sempre rever e assistir quando quiser. Até o próximo sábado, se Deus quiser.